Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Mais de 330 municípios do Rio Grande do Sul entraram em estado de calamidade pública e as regiões esvaziadas às pressas se tornaram cidades fantasmas, sem moradores, sem água potável e sem luz. O Rio Grande do Sul enfrenta o pior desastre climático da sua história. Até o momento da gravação desse podcast, o número de pessoas afetadas passa de 1.300.000. São mais de 200 mil desalojados, sendo que desse total quase 50 mil estão em abrigos. O número de mortos se aproxima de 100 e o número de desaparecidos ainda é alto, 132. A cada dia o nível da água sobe e a luta contra o tempo é para salvar vidas. Mas enquanto os esforços se concentram para socorrer as vítimas, o governo federal, especialistas, federações e associações já estimam os impactos econômicos. De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, o prejuízo financeiro provocado pelo desastre já chega a quase 560 milhões de reais. O levantamento se refere a apenas algumas cidades onde já foi possível mensurar os danos. Sendo assim, os prejuízos serão maiores. Uma tragédia que afeta diretamente um estado, mas que terá repercussões em todo o país. Como a situação de calamidade do Rio Grande do Sul vai impactar a economia brasileira? Qual é o papel do Estado no cenário econômico do país? E quais os principais desafios para a reconstrução? O JR 15 Minutos de hoje discute os principais desafios econômicos enfrentados pela população e o governo com a economista da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Carla Beni. Bem-vinda ao nosso podcast, professora. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record, Emerson Ramos. Ele é gaúcho, natural do Rio Grande do Sul, mas vive em São Paulo. Emerson, mais de 345 municípios foram impactados pelos temporais e várias regiões gaúchas ainda têm pontos ilhados, estradas bloqueadas, pontes destruídas e famílias à espera de resgate. Esse é um cenário de medo e destruição, né? Olá, Celso. Oi, professora Carla. Obrigado pelo convite, Celso, que é, infelizmente, para falar de um assunto desolador e ainda mais difícil para mim, pessoalmente. Como você disse, Celso, eu sou gaúcho e é complicado acompanhar à distância o que está acontecendo lá na minha terra. Inclusive, Canoas, uma das cidades mais atingidas, é a minha cidade, onde eu nasci, passei a minha infância e adolescência. Eu tenho parentes lá que estão enfrentando dias muito complicados. Então, a gente fica aqui com o coração apertado, torcendo para a situação começar a melhorar. Professora Carla, o Rio Grande do Sul enfrenta fortes chuvas desde o final de abril e, nesse momento, a prioridade é salvar vidas de milhares de pessoas e de animais. Mas também é importante a gente discutir o impacto que a tragédia gera no estado e que hoje está praticamente parado. Poucos setores produtivos estão trabalhando nesse momento, não é mesmo? Sim, nós estamos diante de uma tragédia humanitária, primeiro, porque justamente como você falou, Celso, nossa prioridade é salvar vidas, né? E diante disso, quando nós pensamos agora no nosso tema, que é a questão econômica, nós estamos diante de uma tragédia sem precedentes. As imagens, elas são muito impressionantes e muito chocantes, e o que nós temos, e esse tema tem que ser muito debatido, é que essa tragédia, ela também já foi uma tragédia anunciada em grande medida. Isso é que é o grande problema, porque nós temos já toda uma estrutura, se pararmos para pensar, desde 2012, para o país inteiro, de prevenções que não foi implementada. Então, veja o custo que nós temos de vidas e um custo econômico de não fazermos prevenções no país inteiro. No caso do arroz, por exemplo, professora Carla, o Rio Grande do Sul produz 68% de tudo que é consumido no país. E nós estamos no processo de colheita. Cerca de 70% dessa colheita já foi feita, outros 30% estão comprometidos. Então, nesse cenário, é praticamente impossível que a tragédia não inflacione o preço do alimento, né, professora? Essa questão da inflação, ela vem de uma forma escalonada. Então, por exemplo, o arroz, ele tem uma tolerância maior para a umidade do que, por exemplo, a soja. Então, se você já fez a colheita de uma parte dela, essa questão, ela fica, digamos assim, preservada, desde
que a logística seja mantida. Como nós temos uma questão de logística também afetada, porque você teve um problema nas estradas, o escoamento dessa mercadoria é um problema, e você também teve um abalo na própria silagem, quando você vê as imagens dos silos com problema e tudo. Então, uma coisa é a colheita, outra coisa é a estocagem em silos, outra coisa é o transporte. Então, repare como toda a cadeia ela é complexa. Se você conseguiu preservar essa cadeia toda, nesse percentual que você falou de 70%, você conseguiu fazer uma manutenção do preço, digamos, e você vai ter um impacto nos outros 30%. E aí você vai ter um impacto menor no preço do arroz, porque você tem outros produtores também em outros estados. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, alerta que as chuvas terão um impacto na produção agrícola do estado, mas afirma que é impossível fazer qualquer previsão nesse momento, né? A gente está comentando aí de grãos. O Rio Grande do Sul também é um grande fornecedor de proteína animal, né? Carnes desde aves, bovinos, suínos e ovinos. Nesse caso, a recuperação do setor pode ser ainda mais lenta? Sim, essa daí é uma outra questão importante, porque quando você observa as imagens quando a água baixa no interior do Rio Grande do Sul, os pequenos produtores, por exemplo, de suínos, as imagens elas são tragediosas, porque você perdeu a sua produção, os animais estão mortos. Então, você tem os pequenos produtores e médios produtores, eles perderam os seus animais. Então, isso há todo um impacto que ainda há que se averiguar, e toda essa estrutura, ela vai impactar na produção e, obviamente, na oferta desses produtos para o mercado. O primeiro mercado afetado vai ser o próprio estado, porque também há todo um consumo local, inicialmente, e depois isso para os outros estados. Então, o primeiro estado mais afetado vai ser o próprio Rio Grande do Sul. Não é possível entrar ou sair da capital gaúcha pela Avenida Mauá, uma das principais de Porto Alegre. O muro da avenida foi erguido justamente para proteger a capital após a enchente devastadora de 1941. As estações de trem do centro também estão submersas. Houve deslizamento entre os municípios de Mussum e Vespasiano Corrêa e a estrada partiu ao meio. Professora, as enchentes têm impactos aí nas estradas, nas pontes, na infraestrutura. A senhora já falou da logística, né, que compromete o escoamento da produção e que leva décadas para ser construída, está gravemente afetada, né? Sim, no entanto que os contratos futuros, por exemplo, que tinha de contrato, agora você já está prorrogando os contratos. O que você vencia de logística para junho, julho, já está prorrogando para agosto e setembro. E quando a gente fala de logística, ela é uma estrutura muito mais ampla. A gente fala num primeiro momento com as rodovias, mas as imagens do aeroporto Salgado Filho, que está completamente alagado e vai ficar bloqueado por pelo menos 30 dias, nunca nós tivemos no país um aeroporto bloqueado por 30 dias. Nós não sabemos o que é ter uma grande capital como Porto Alegre completamente sem a estrutura da malha aérea operante. Então, esse é um outro problema enorme a se pensar, como que economicamente você vai fazer essa movimentação e quanto que você vai perder de atividade econômica diante de uma tragédia dessa. O Guaíba atingiu a marca histórica de 5,5 metros e continua avançando sobre a cidade. O abastecimento de luz já foi desligado nas áreas atingidas e foi decretado racionamento de água. O Aeroporto Internacional Salgado Filho continua com a pista alagada e fechado. A previsão é de que os pousos e decolagens só voltem a acontecer depois do dia 30 de maio. Nesse momento não há voos de passageiros, né? Sendo assim, há muitos turistas e pessoas que foram para a região a trabalho e que não conseguem sair. Agora, professora Carla, os principais pontos turísticos do estado, como Gramado, ficaram na rota dessa tragédia. Qual é a perspectiva para o setor?
todos esses setores, eles precisam ser agora mapeados e nós temos que ter uma estrutura do Estado, ou seja, federal, onde você vai ter que ter uma ajuda federal para poder fazer um sistema de compensação. Então agora, por exemplo, já foi anunciado que a parte tributária você vai ter uma prorrogação de 90 dias para o recolhimento dos impostos, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas. Então, imposto de renda de pessoas físicas, agora, dos domicílios do Rio Grande do Sul, você não vai ter mais o prazo normal do vencimento agora para o final de maio, você vai ter mais 90 dias de prazo, porque você não pode esperar que as pessoas cumpram os seus prazos diante dessa tragédia. Temos que ter toda uma estrutura do Estado, porque não existe recuperação sem a intervenção do Estado na ordem econômica. Então, repare que o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul é uma tragédia sem precedentes, mas é importante que a gente entenda isso no país como um todo. É a solidariedade nossa, da população, que vai ajudar a população do Rio Grande do Sul a se reerguer, mas, sem dúvida nenhuma, é o Estado com a reestruturação orçamentária e com verbas específicas que vão reerguer o Estado do Rio Grande do Sul. E se os parlamentares não se reestruturarem e nós não pararmos para pensar no Brasil com um pensamento de prevenção e pararmos de alimentar essa ideia de que não existem questões ambientais, nós vamos ter a cada 2, 3 anos o mesmo problema no Rio Grande do Sul como nós temos em outros estados. Professora, a reconstrução de pontes e estradas antes do inverno, alta temporada para turismo na região, pode ser uma esperança para o setor? A reconstrução na parte estrutural de pontes e estradas vai depender muito agora do acordo feito entre a estrutura federal e os estados para as verbas destinadas, porque nós vamos ter que decidir como que vão ser realocadas as verbas e a rapidez que essas pontes e estradas serão refeitas. Porque sem essa logística, a gente não vai conseguir reestruturar o estado e a locomoção entre as cidades. O governo federal já assinou um decreto que tem como objetivo acelerar o repasse de verbas para socorrer o Rio Grande do Sul. Qual o impacto desta medida, professora? O impacto dessa medida vai ser justamente preservar a estrutura do Estado na medida em que você consiga dar essa verba de uma forma mais rápida para que o Estado possa se reestruturar. A questão é definir qual vai ser o montante e como que ela vai ser repassada e a forma que ela vai chegar para os municípios. Então, como que isso vai ser feito, a velocidade e o montante que isso vai ser feito é o que a gente precisa ver agora para os próximos dias, como que isso vai ser definido. E tem que haver uma consciência com relação à prevenção, né, professora? Isso nós não temos no Brasil, né? Nós temos, ele foi feito em 2012 e esse programa não foi implementado. Nós estamos há anos fazendo um desmonte nos parlamentos dos estados, mas no nosso Congresso com negacionismo. Nós estamos ano após ano fazendo um trabalho negacionista, querendo acreditar que não existem problemas climáticos, querendo acreditar, pensando, achando pessoas que divulgam o negacionismo porque elas atendem a interesses do capital, do lucro, e isso é o somatório disso, com o desmonte de legislações específicas de proteção ambiental que levaram a essa questão do Rio Grande
Grande do Sul. Você tem verbas para fazer especificamente a proteção do Estado. E o que você tem feito nos últimos anos? Utilizando essas verbas para outras questões e fazendo um desmonte disso. Então, o custo disso é algo inacreditável e inadmissível. Então, ou o Brasil olha para o Rio Grande do Sul e para todas as questões dos outros estados, que também nós tivemos recentemente, e a gente faz uma frente de prevenção, pega o projeto de prevenção de 2012, atualiza ele e implementa uma política de prevenção para o país todo, ou a cada 2 anos nós vamos ter essa mesma repetição no Rio Grande do Sul e em outros estados. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da economista, professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Beni. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, foi uma honra. Até a próxima. Agradeço a presença também do repórter do Jornal da Record, o gaúcho Emerson Ramos. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso, e claro, a gente fica aqui torcendo para que tudo comece a melhorar. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Leni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.